Tashi Delek, and very good morning, all of my dear brothers and sisters and my Brazilian friends. My name is Tenzin, and as you're asking me about our tour, actually we are 5 monks, including the representative of His Holiness the Dalai Lama in Brazil, Venerable Jigme Trengla. Through his organization, we are doing this tour, especially to celebrate His Holiness the 14th Dalai Lama's 90th birthday this year. And with the Tibetan or the non-Tibetan who are believing His Holiness the Dalai Lama, this year we are considering the year of compassion, because we Tibetan believe that His Holiness the Dalai Lama is a manifestation of Avalokiteshvara, which is known as compassionate God. So through this tour we are sharing some message of His Holiness the Dalai Lama, and also we are doing some chantings which is coming from more than thousands of years, and especially preserve our Tibetan ancient culture, which is highly in danger. And also we are creating saint mandalas that's in many different cities actually. So let me tell you a brief about the mandala also. Actually we are creating saint mandalas in Brazil and some other countries, but there's 4 types of mandala. Actually the mandala represents as an enlightened cosmos, as we have a house. So mandala is a house of a deity, so every different deities, they have a different mandalas. There's 4 type of mandala. Mandala we create by a saint, mandala we draw on the clothes, mandala we build like a house, which we call 3-dimensional mandala, like a 3D, like our house. And one, the best one is the concentrative mandala, which we can consider you can create by your mind. That's we called Samdhenki Kilkor in Tibetan. So mandala actually is a meditative tool for the Buddhist practitioner. And in outer level, mandala represents as an enlightened cosmos or a divine mansion which is perfect in every aspect. And in inner level, mandala represents as a guide or the map which the ordinary human mind transform into the enlightened mind. So we are having a different type of audience, and then we are also having a different type of explanation for that. For the people who know a little bit more deeper, then we have a different explanation about the mandala. And after the completed our mandala creation, the saint mandala creation, then we are going to dismantle it. For example, tomorrow we are going to dismantle this mandala. Actually, the dismantling the ceremony or the dismantling the mandala, it represents the nature of impermanence. Actually everything within its samsara, it's temporary. Even our mind, even our body, whatever, maybe today, tomorrow, or maybe next month or next year, it will be go. So it gives a lesson to keep away from strong attachment. So that's the symbolize or they give a lesson of the nature of impermanence. And that's all about this. And thank you very much for your time and for your opportunity. Thank you.
Jigme Srin, and I'm the representative of His Holiness Dalai Lama and live in Sao Paulo as the Executive Director of Tibet House. Tibet House is a non-profit association in Sao Paulo, and we are the culture center, and we are doing a lot of cultural exchange with the Brazilian, and we bring Tibetan scholar, Tibetan philosopher, Tibetan artist, Tibetan medicine, astrology to Brazil and other part of the Latin America. So today we have the mystical art of Tibet from Debo Losaling Monastery in South India, and they are here. We tour all over the Brazil. Till now we went to the 5 states of Brazil, and now we are going to another state, to Rio Grande do Sul. Then from there we are going to take them to Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Mexico, because of His Holiness the Dalai Lama 90th birthday. So we are celebrating His Holiness 90th birthday all over the Latin America. So we have an extensive tour all over the Brazil. So that's the reason we are here at the Sebi Manjila. We are doing a Zen Mandala. We are giving teaching. Today evening we have a sacred music and sacred chants by the monks, and so we have a good time in Brazil with the tour. So thank you for supporting all the Brazilians. Thank you. Para mim é uma honra ter sido convidado desta vez pelo SEB para fazer a tradução da turnê das artes místicas do Tibete, pelo menos agora, né, em Curitiba e em Quatro Barras, né, Centro SEB Sukhavati, e também aqui em Canelinha, em Santa Catarina, no SEB Mandilá, porque então essas duas belíssimas comunidades, porque essa turnê de apresentações que converge os cânticos, as produções do Mandala de Areia e os ensinamentos, ela traz toda uma cultura milenar e todo um arcabouço de proteção do que nós consideramos ser alguns dos ensinamentos que mais trazem ao ser humano esse processo de autodescobrimento e também de eliminação do sofrimento e do treinamento da mente. Então é uma grande honra, né, estar aqui, e especialmente porque essa turnê originalmente foi idealizada pelo meu próprio mentor, né, o Lama Glenn Mullen. Ver o Mandala de Areia me enche, na realidade, o coração de alegria, porque quando nós vemos o Mandala de Areia, nós não vemos apenas, talvez, uma imagem somente pintada ali, porque qualquer um poderia, né, aprender as técnicas e fazer uma imagem pintada, mas aquela imagem, ela na realidade representa toda a terra pura, né, o paraíso trazido do próprio Buda da medicina, representando os seus votos, a sua compaixão, e toda aquela sabedoria primordial que se eleva, né, no nosso próprio contínuo mental por meio do contato com ela. Os cânticos também, as cerimônias, uma tradição ancestral, né, dos tibetanos, com convergência com essas abordagens culturais mongóis, mas sempre mantendo a essência dos ensinamentos. Para mim, elas são uma joia preciosa para a humanidade. Então, na ocasião do 90º aniversário de Sua Santidade, é uma honra estar aqui comemorando com vocês. Foi muito curioso assim, o meu contato com o budismo, porque foi por eles estarem de portas abertas, né, pelo SEB poder estar de portas abertas, que eu tive esse contato. Eu estava procurando respostas para perguntas que na ocasião nem eu mesmo sabia que tinha, e que conforme a gente foi tendo os estudos, as práticas, elas foram sendo esclarecidas, né? Essas dúvidas, elas na verdade elas foram brotando e foram sendo esclarecidas. Nesse contexto, para mim, o budismo ele surgiu como inicialmente um aspecto filosófico, como uma forma mais ampla de eu conseguir olhar as manifestações do mundo, né?
E esse olhar mais amplo, ele foi sendo pouco a pouco apresentado para mim com os estudos, com os ensinamentos, com os retiros com o Lama Santen, né? Eles foram sendo propostos de uma forma que eu pouco a pouco fui conseguindo encontrar esse brilho assim no mundo que eu estava procurando. Especialmente o tema do sofrimento, ele ressoava dentro de mim, porque desde sempre eu tive condições muito privilegiadas tanto de família, quanto de vida, quanto de amigos, né? Os meus projetos vêm sempre, felizmente, dando certo. E dentro dessa bolha super favorável eu encontrava o sofrimento mesmo assim. E isso me deixava inquieto, né? Se as coisas estão tão bem, por que eu estou sofrendo? Por que brota ansiedade? Por que brota essas emoções assim que me agitam tanto, né? E a percepção de mundo, a forma de visão que o budismo apresentou para mim, foi a percepção de mundo que me esclareceu não só as causas desse sofrimento, mas também me apontou para as formas de como eu elucido esses sofrimentos. E desde então eu tenho a oportunidade de seguir as práticas, seguir os ensinamentos. Hoje a gente está aqui em contato com os geshes, né, nesse evento muito precioso, assim, muito especial da Mandala de Areia, e tendo mais uma oportunidade de contemplar um pouco mais dessa visão efetivamente ampla de como que as coisas elas se manifestam no mundo e de como que a gente pode torná-las ainda mais maravilhosas, né? Esse aspecto filosófico, especialmente o Lama Santen, ele traz como um meio hábil, eu acredito, assim, muito especial de trazer a bagagem religiosa, né? A roupagem religiosa, a linguagem religiosa, mas trazendo com essa abordagem, com essa apresentação, com essa disponibilidade para a gente de uma forma que a gente não se sente preso, né? Que a gente não se sinta limitado. Então essa linguagem filosófica que o Lama traz para a gente é uma forma de, na verdade, trazer ainda mais liberdade para os nossos movimentos e para as nossas práticas e para o nosso caminho espiritual como um todo, né? Sawa ada sadana yeso dage manje tadane dije jibe jindo dan chiji je do na je to na kada samba ko de da dan je je so ba me ba jo Então, meu nome é José Paiva, né, mas me chamo mais conhecido como Zé Paiva, sou fotógrafo, moro aqui no SEB, no Centro Budista, Mendilá, há 8 anos, mas estou envolvido com o SEB desde 2010, há 15 anos já, como praticante, faço parte da gestão. Então, a proposta daqui do SEB, Mendilá, é ser, em primeiro lugar, um centro de Dharma, ou seja, um centro de estudos budistas, né? A gente organiza retiros, cursos de meditação e de outras coisas também, mas sempre em volta do Dharma, ou seja, do ensinamento budista, né? A nossa orientação é o budismo tibetano. O nosso mestre é o Lama Padma Santen, que é um lama brasileiro, né? Lama em tibetano significa professor, né? É o guru, seria o guru, né? Em sânscrito, né? Em 2009 a gente, buscando cursos de meditação, aprofundar a meditação e tal, encontramos o SEB Caminho do Meio, em Viamão, e participamos de um retiro lá.
conhecemos a comunidade, hoje nós chamamos, todos os SEBs chamam de aldeia, mas no nível social se estabelece como uma comunidade, e a gente achou aquilo muito interessante. Tanto as estruturas de ter um local para meditação, para praticar o Dharma, que até então a gente não conhecia profundamente, e a parte das pessoas de conviverem juntas, estarem próximas da natureza e tal, aquilo nos chamou muita atenção. E aí, eu e minha esposa e tal, daí a gente conversou, disse, mas a gente tinha que vir morar aqui, né? E eu sou gaúcho, eu já morava em Santa Catarina, eu adoro o Rio Grande do Sul. E a gente, beleza, então podemos pensar nisso, né? Mas a gente, de certa forma, ficou tocado, assim, mas acho que se todo mundo pensar em morar naquilo que já está estabelecido, deixa de ter outras oportunidades para outras pessoas em outros lugares. E aí nós pensamos em trazer a ideia, o conceito e tal para Santa Catarina. Conversamos com o Lama na época, claro que não efetivamente na sequência da primeira vez que nós fomos lá, nós acabamos indo em outros retiros, acabamos também tendo um grupo de estudo em Balneário Camboriú, frequentando Florianópolis, no SEB de Florianópolis, aí a coisa foi evoluindo por meio desses outros locais e da conversa com o Lama posteriormente, se a ideia era, se isso seria interessante, se deveríamos fazer e tal. E o Lama, sim, achou uma boa ideia. E aí nós começamos a conversar com as pessoas, ver quem tinha interesse, se achava a ideia legal, começamos a ver terras, muitos lugares, e visitar e tal. Aí nós encontramos o SEB Canelinha, as pessoas começaram a visitar para ver se está interessante e tal, porque são várias questões que têm que ser analisadas, tipo espaço de área comum, espaço para moradia, né? E aí nós tivemos a ajuda do Celso Marques, que nos ajudou a fazer essas divisões de terreno e tal. E aí nós andamos. Aí conseguimos as pessoas, um número inicial de 6 pessoas, nós precisávamos, na verdade, 8 na época, e a gente negociou na compra da terra e tal, quem sabe depois, mais pra frente, a gente paga uma parte e tal, que era referente a esses 2 que faltavam, e foi. Aí começamos, inicialmente de 2010, outubro de 2010, quando foi compradas as terras aqui, até 2013, nós fazíamos pequenos eventos, pequenos encontros, retiros, na casa de apoio, porque era uma casa que já existia no local. A gente chama até hoje de casa de apoio. Mas naquela época era a casa central. E a partir de 2013, acho que em 2010, 2012, 2013 mesmo, entrou essas outras 2 pessoas, que faltavam, na verdade, para completar os valores e tal, chegar a 8, e já começou a entrar mais pessoas, acho que mais 5 ou 6, aí a coisa foi andando assim, né? Bom, a partir daí, nós já tínhamos a quitação de terra e tal, e agora começou a entrar recurso para movimentar as áreas que nós precisávamos construir. Refeitório, alojamento, templo, casa do Lama e tal. E aí nós começamos a pesquisar e pensar e conversar, e aí surgiu a ideia do tijolo ecológico, e eu comecei a pesquisar, comecei a ver muitos vídeos no YouTube, aprendendo, será que é interessante, será que não é? Fizemos cálculos, em termos de cálculo talvez não seja interessante, mas em termos ambientais era muito interessante, porque era uma quantidade enorme de árvores que a gente deixava de queimar se fosse usar o tijolo comum, né? Então isso se mostrou um caminho hábil, né, num olhar ambiental, talvez não tanto econômico, mas um olhar ambiental. E aí
conversamos com o Lama, será que implantamos uma olaria aqui para fazer os tijolos ou não? O Lama disse assim, na dúvida segue. E daí a gente, então beleza, então vamos fazer. Aí nossa primeira obra aqui foi montar a olaria, para depois construir as outras áreas. Essa olaria, a gente fez um grande telhado verde numa casinha, em cima de uma casinha que já existia pequenininha, eu digo grande porque a área a princípio tinha 10 por 8, se não me engano. Eu sei que fechou, não, tinha mais 10 por 8 que dá 80, né? Tinha 132 metros quadrados de telhado verde. Então a primeira etapa das obras foi construir esse telhado verde, e a gente fez vários mutirões para fazer tanta obra de sustentação, né, que é uma caixa de madeira, quanto subir a terra para cima. Nós fomos até, de certa forma, desacreditados que nós íamos conseguir fazer isso, né? O próprio mestre de obras que a gente tinha trabalhando com a gente disse, vocês não vão conseguir subir essa terra toda. Isso numa sexta, aí na segunda ele chegou, já estava a terra toda lá, a grama plantada e tal. Então a gente fez um grande mutirão aí no final de semana e conseguimos iniciar e finalizar o telhado verde, né? A partir dali a gente adquiriu as máquinas para fazer o tijolo ecológico, é o tijolo de solo cimento. Foi muito cansativo no início, porque a gente não tinha experiência, a experiência vinha tudo de YouTube, ia errando e acertando, mas muito mais errando do que acertando. Eu cheguei a pensar que a gente tinha sido enganado. E aí até que deu um start da questão da umidade da terra ali, que tinha que umedecer e tal, nos vídeos que a gente via. Só que aqui a gente está numa região muito úmida, até que me deu o start de não umedecer a terra e fazer a terra com a umidade, fazer o tijolo com a umidade que já vinha com a terra. E aí deu certo, a gente conseguiu produzir o primeiro tijolo, acho que uns 2 meses depois. E aí não paramos mais e fizemos, eu acho que mais de 150 mil tijolos, bem mais, talvez, acho que 150 mil para a hora do SEB, sei lá, em torno de 400 mil tijolos ou 500 mil, feito um a um, né? A gente fazia vários mutirões, teve uma época que a gente contratou pessoas para tocar, porque aí eram muitas obras, né? Hoje nós temos aqui, só o templo tem 300 metros quadrados, 14 casas são feitas com esses tijolos. E aí tudo levou todo esse movimento levou a ter as obras concluídas, né? Tanto o templo quanto o refeitório, cozinha, alojamento. E aí em 2015 nós tivemos a inauguração do templo, né? A gente também finalizou a Casa do Lama naquela época. Finalzinho de 2014 vim para cá, então são 11 anos praticamente de residente aqui nesta comunidade, da qual de alguma forma ajudei a construir, né? Lá no comecinho, quando nós começamos a fazer os tijolos para fazer as casas, né? Os tijolos ecológicos, que tínhamos uma olaria aqui. Então alguns tijolos, como por exemplo para o templo, para a Casa do Lama, como vários outros praticantes e pessoas que passaram por aqui, também ajudei a produzir os tijolinhos que viraram refeitório, que aliás é uma característica muito interessante, muito auspiciosa, né? A gente poder conviver, a gente poder construir essa comunidade a partir do sonho do Lama, com esse viés ecológico, né, com esses cuidados com o ambiente todo, com o entorno, com o ambiente interno e externo, né? Então, morar nessa aldeia, ela é cuidar do nosso ambiente interno e também do externo, enquanto relações humanas, enquanto natureza, enquanto relação com a comunidade em que a gente vive e a comunidade da qual a gente pertence, as pessoas que não moram aqui na aldeia, né? A cidade toda. E é um lugar que eu me sinto em casa, né? Na verdade, já conheci o budismo e através do Leonardo, me aprofundei mais e tive mais esse envolvimento com o budismo,
que é onde eu me encontro mais, né? Aqui é uma comunidade boa, vivemos acho que em 20 e poucas pessoas e criei uma conexão muito boa com todos, né? Aqui com a agro, com o lago, a gente tem uma conexão boa em ajudar, né? O dar e o receber. E eu trabalho com pão, trabalho com kombucha, faço massa, faço sopa, faço várias coisas que eu acho que eu me sinto à vontade de ajudar todo mundo. Então, eu vindo para cá, eu me senti realmente em casa, né? Morava na cidade e vim para cá e estou aqui. E eu gosto daqui, criei no raiz mesmo, né? À toa que a gente agora está mexendo na agro, dando uma ajudada, como tem muitas pessoas de idade não conseguem, então a gente que é mais novo, né? Tem mais força nos braços para poder fazer essa movimentação e ajudar a todos, né? E quando eu conheci o budismo, a partir do Lama Padma Santen, ficou claro para mim que existia uma possibilidade real de construir comunidades focadas tanto em processos ecológicos, né, em soluções mais sustentáveis para a vida humana, como também para que a vida seja mais leve, né? E quando a gente está em comunidade, a gente tem amigos que pensam soluções que a gente também está pensando. E a partir dessa troca, muitas coisas são facilitadas na nossa vida. Então, desde as práticas budistas tradicionais, você poder ter uma entrada nessas práticas budistas tradicionais a partir de um contato com um amigo que vive questões muito parecidas ou às vezes questões mais difíceis familiares ou de trabalho, que trazem para você uma referência daquilo que você está buscando em termos de espiritualidade. Isso facilita nosso caminho, porque a gente começa a vincular isso com a prática, né? As nossas dificuldades com a prática. Então, o centro budista ele tem um papel muito fundamental na criação dessa comunidade, né? E da manutenção dessa sabedoria viva, né? Como diria o Lama Padma Santen, né? Como é que as pessoas chegam até nós? As pessoas têm curiosidade. Geralmente as pessoas elas nos chegam querendo saber quem são os budistas, né? São pessoas que participam de outras tradições espirituais, querem saber o que é o budismo e querem conhecer como visitantes. Aí nós abrimos, pelo menos uma vez por mês, nós abrimos as portas para os visitantes, nós confraternizamos, nós celebramos, nós comemos, sentamos à mesa, compartilhamos dos alimentos e descansamos juntos, nos divertimos. Mas também há aquelas pessoas que têm uma vontade de conhecer mais sobre o budismo, e aí o SEB Mendilá, como todos os demais SEBs, tem uma grade de programação, tem uma programação semanal, e essa é uma grande oportunidade para as pessoas poderem estudar conosco semanalmente, né? Então nós temos estudos sobre o modo sobre a história do budismo, nós temos estudos sobre como o Dharma pode fazer um bem para a sua vida, um efeito na sua vida. Nós temos essa oportunidade de semanalmente estudar em Sangha, no templo, sentados e meditarmos juntos. Mas há um terceiro nível de curiosidade, que são as pessoas que querem aprofundar ainda mais. Para essas pessoas nós temos um programa, que é um programa que o Lama Padma Santen criou, chamado Programa de Tutoria. E esse tutoramento é como se fosse o acompanhamento das práticas num nível um pouquinho mais elaborado. Para aquela pessoa que quer visar aprofundar o conhecimento dos ensinamentos budistas ou que ela pretende fazer retiros. Então, para essa pessoa, para esse perfil de público, nós também temos aqui no SEB Mendilá esses estudos, uns estudos acompanhados por um tutor, uma tutora, e nós também temos uma casa de retiros em que a pessoa pode experimentar fazer retiros coletivos ou retiros individuais.
É um processo coletivo que envolve a aprendizagem da própria comunidade nesses processos. Então, hoje em dia, meu interesse maior é passar adiante esse conhecimento, então fazer cursos. Todo lugar que eu vou, eu tento, além de fazer o serviço, ter uma conexão com claro, com a Mandala Gestora, isso é inevitável, mas também com uma comunidade de aprendizagem que possa levar adiante, né? Isso tem tudo a ver com a motivação Bodhisattva do Lama Padma Santen, que traz para nós o caminho da construção de uma cultura de paz, né? Então a sinergia foi muito grande, é muito grande entre esses projetos, né? E a gente segue fazendo esse trabalho, né? Tanto com as áreas comuns do SEB, como nas áreas onde as pessoas também residem, né? Porque os centros budistas rurais, eles têm uma área comum com um templo, refeitório, banheiro, para as pessoas ficarem, alojamento, e também tem as áreas de residência, né? Onde as pessoas moram. Então lá também é feito esse trabalho de outra forma, né? Com a mandala dos moradores daí, mas para preservar a qualidade da água, preservar a nossa permanência nesse lugar e trazer um pouco mais de alegria, um pouco mais de dignidade, assim, né, para a gente ocupar esse espaço e que a nossa motivação realmente é trazer benefícios, então também a partir, né, dos cuidados com a água. São 31 hectares de terra fértil e nós temos vários moradores. São mais de 20 casas e número crescente. As pessoas que têm interesse em morar e viver aqui, geralmente elas têm uma conexão com as 3 joias, com o Buda, com o Dharma e com a Sangha. Elas tomam refúgio no Buda, tomam refúgio no Dharma e tomam refúgio na Sangha. Elas reconhecem também as 4 nobres verdades do Buda Shakyamuni. Nobre verdade do sofrimento que existe, nós temos uma verdade da origem do sofrimento, nós temos a verdade de que existe um caminho para sair do sofrimento e nós temos a verdade do prosseguimento, da continuidade nesse caminho, que é o nobre caminho óctuplo. As pessoas que moram aqui, elas têm consciência, elas tomam refúgio, elas fazem votos de preservação desses ensinamentos, dessas sabedorias. O convívio em comunidade é muito maravilhoso. Nós temos espaços coletivos em que nós sentamos para meditar, nós fazemos muitas rodas de cura para nós discutirmos as nossas aflições, as nossas dificuldades. Nós temos também rodas apreciativas, onde a gente tenta olhar para aquilo que está bom e melhorar ainda mais. Essa preciosidade do encontro humano é algo que nós oferecemos, algo que a gente pode compartilhar como um pequeno pedacinho da cultura humana, baseado em valores como compaixão, que é o que nós cultivamos, bondade amorosa, que é o que nós praticamos, alegria jubilosa, que é o que nós praticamos, e um ensinamento muito precioso, um valor muito precioso, que é a equanimidade. Então nós praticamos aqui ver todos os seres sencientes, não só os seres humanos, mas animais, insetos, toda a cosmosfera onde a gente habita, o meio ambiente, como algo a partir de um valor da equanimidade, da igualdade, do respeito profundo. Então a gente vive esse valor comunitário. Nós temos dificuldades, temos problemas? Temos. Mas o modo como a gente opera, a gente cuida e a gente se estabelece é sempre numa base amorosa, restituição de gentileza, com capacidade de olhar para as próprias limitações e não ficar focando na limitação do outro, e assim a gente vai apenas existindo com tudo que tem por aí, né? Então nós temos com tudo que aparece como sendo o que é, do modo como é. Então esse é nosso compromisso de Sangha, e no dia a dia é isso. A gente faz SAMUs, que são mutirões de limpeza, nós somos iguais, né? Nós não temos, apesar de eu ser um tutor ou ter um título provisório como um coordenador ou algo assim, isso pouco importa.
A nossa verdadeira ação, a gente chama de ação por mandala, ela é horizontal, né? E a gente sempre traz o mestre e a mestre sobre a nossa cabeça. Então, a partir desse ponto é que a gente existe como comunidade. Então, hoje nós nos definimos como aldeia porque nós temos um pouco dessa ligação com esse trabalho raiz que se desenvolve nesses locais de moradia. Basicamente, a gente tem dois caminhos, que é um caminho de buscar a transformação, que é através dos estudos, de práticas, e o caminho da realização, que é através da meditação. Esses caminhos que se diferenciam, que são nos apresentados, que se diferenciam de uma comunidade normal, comum, assim, né? Porque nós temos esse eixo de busca interna. O que acontece assim de diferente? A gente não está buscando necessariamente os pontos de convívio, de felicidades temporárias, assim, legal, vamos fazer uma fogueira, legal, claro que a gente faz. Mas isso não tem como ponto principal, né? Por isso que muitas vezes as comunidades acabam se frustrando, acabam não dando certo e tal, porque tem muita a questão do romantismo, de se mudar por uma área de natureza, ter o convívio, trabalhar na roça e tal. Só que isso acaba, de certa forma, se mostrando com o tempo que ele não se mantém a mesma energia que se mantém quando a gente tem um eixo, né? E esse eixo que é o importante para que as coisas deem certas. Mas não deem certo só aqui dentro. Esse eixo é importante para que as coisas deem certo na vida da gente. Então, se a gente consegue, mesmo fora de uma aldeia, desenvolver essa busca interna e encontrar todas as qualidades positivas que nós temos para fazer elas aflorarem e para nós podermos repousar nessas qualidades e manifestar essas qualidades, isso vai dar certo em qualquer lugar. Tanto fora de uma aldeia quanto dentro de uma aldeia como essa. E aqui a gente tem então essa área que é onde acontecem os eventos, né, que tem o templo, tem refeitório, tem alojamentos, enfim, toda a estrutura, né, cozinha para realizar os eventos. E tem áreas de moradores, né? Só que é diferente de um condomínio, né, porque aqui a gente está morando dentro de um centro budista, né? Não existe assim propriamente uma propriedade da terra, né? A terra é do SEB, é do centro budista. E aí a gente trabalha muito o coletivo, né? Então quando vai ter um evento como agora, né, que a gente vai receber a turnê de artes místicas tibetanas, então a gente organiza mutirões para limpar tudo, para consertar, para preparar, né, o jardim, as instalações, né? Então tem além do budismo, tem essa questão da ação, da operação em sangha, né? Sangha seria a comunidade dos praticantes, o coletivo dos praticantes, né? A gente chama de sangha. Então é muito importante isso, tanto é que no budismo se fala que as três joias é o Buda, o Dharma e a Sangha, né? O Buda que viveu há 2.600 anos atrás e que trouxe o Dharma, que é o ensinamento, e a Sangha, que é a comunidade de praticantes, né? Que mantém vivo o budismo, né? O budismo só existe hoje, depois de 2.600 anos da época do Buda, porque houve uma Sangha que manteve essa chama do budismo acesa, né? O budismo ele sempre tem uma visão da impermanência, e a impermanência ela pode cair para o aspecto negativo, né? Como muitas vezes ela acaba nos trazendo, mas ela também nos traz a esperança de mudança das condições negativas para uma melhora. Eu acredito que as comunidades do SEB, elas são uma representação daquilo que nós vemos dentro do texto do Kalachakra, no Kalachakra Tantra, no Tantra Raiz e Kalachakra, quando se fala da vinda de Shambhala no futuro. Então nós teremos se fala de após um grande conflito, né, entre as forças da luz e as forças das trevas, da ignorância, né, emergirá um mundo onde o
o bem poderá prevalecer pelo menos por 1000 anos, né? Num período em que nós teremos a prevalência do Dharma. E eu acredito que nós fazemos isso semeando agora, né? Então, colocando as causas para um futuro melhor. Então, ver as pessoas do SEB, ver a comunidade que aqui se apresenta e se organiza, ela traz essa esperança do ideal de Kalachakra. Então, geralmente se fala, né, que dentro da profecia do Kalachakra emergirá o grande Kalki Avatara, né, que na realidade é o Rudra Chakra, nós chamamos, né? Então ele é o 25º Kalki, o 25º rei de Shambhala. E ele emergirá e liderará o seu exército contra as forças bárbaras, né, que seriam na realidade as forças da ignorância, as forças da escuridão. E essa guerra, ela pode não ser física, ela pode na realidade ocorrer no próprio plano dos nossos ideais, da nossa própria vivência, do nosso próprio plano pessoal, em certo grau, para que nós então vejamos a prevalência, né, de Kalki e do estabelecimento de Shambhala no nosso mundo. Um dos grandes presentes, assim, um dos grandes tesouros que eu recebi dos ensinamentos budistas, né, é sobre a manifestação vazia e luminosa das nossas realidades como um todo, né? Então a gente, a partir da prática, tem a oportunidade de tirar a solidez dos sofrimentos, tirar a solidez das nossas limitações e, ao mesmo tempo, a gente tira esse apego exacerbado das coisas boas. Nesse sentido, a gente consegue usufruir das coisas boas quando elas surgem e também usufruir das coisas negativas quando elas surgem, porque a gente pode, através da prática dos estudos, descobrir o aspecto da vacuidade desse sofrimento, de que ele surge da nossa mente, que a gente cria os parâmetros para aquele sofrimento surgir, e ao mesmo tempo a gente entende a magia luminosa desse processo. A nossa mente, magicamente, naturalmente dela mesma, cria os seus parâmetros que vão propiciar para a própria mente que cria os sofrimentos e as felicidades dela. Quando a gente contempla um pouco disso assim, isso traz uma leveza e isso traz uma maravilha para o mundo, porque tudo passa a ser uma manifestação luminosa da nossa própria mente, e então a gente pode a gente pode desfrutar dela da forma como a gente quiser. E a prática e os ensinamentos que possibilitam que a gente contemple um pouco disso, né? Felizmente. Essa característica, assim, que a gente fala de, né, a natureza mágica da realidade, ela pode parecer super... uma ilusão muito louca, assim, da mente, de olhar a realidade de uma forma que ela não se manifeste, mas, na verdade, as práticas, elas demonstram pra gente justamente o oposto, né? Que a verdadeira realidade, a verdadeira natureza da realidade é essa magia natural, né? Essa natureza da mente, ela se manifesta pra gente durante as práticas, né? Então, especialmente aqui, o Lama apresenta pra gente a prática da meditação. É um foco, é a prática principal, eu acredito, que é uma prática que a gente para pensar assim, ela é muito simples mecanicamente, porque é basicamente você ficar parado, ela não demanda muito mais do que isso, assim. E nesse processo de você cessar os seus movimentos, a gente opta, né, por cessar os nossos fluxos infindáveis de pensamentos e de fixações. Ele vai disponibilizando para a gente um espaço da nossa mente e depois um espaço interno, né? Quando a gente vai ficando familiarizado com esse espaço, a gente consegue enxergar a base, né, que cria esses pensamentos, que cria esses referenciais, e a partir dessa base ampla, lúcida, a partir dessa base natural, que ela é incessante, né, que a gente consegue efetivamente contemplar como que as coisas vão surgindo. Então a meditação, na verdade, é interessante esse aspecto da meditação, porque geralmente ela é apresentada para a gente como não pensar em nada. E, na verdade, pode ter sim esse aspecto de meditação, ela é um dos tipos de prática, mas o que é apresentado para a gente dentro do budismo é muito mais vasto do que isso. Então,
de forma geral, na verdade, a gente acaba contemplando, ao invés de parar de pensar, a gente olha para todos os pensamentos, né? Então a gente não para de pensar, mas a gente olha com lucidez, a gente ilumina esses pensamentos, seja eles quais forem. Toda meditação, ela é única, assim. Cada meditação é como se fosse um episódio de série. Porque cada dia você está com uma paisagem mental, você teve um dia diferente, com relações diferentes, com questões diferentes para serem contempladas. Aí quando você senta para meditar, tudo aquilo brota. E aí a gente tem a oportunidade, nesse cessar dos movimentos, a gente tem a oportunidade nesse abrir esse espaço interno, né? De olhar para aquilo depois com calma, de olhar para aquilo com tranquilidade e olhar para aquilo com alegria, né? Com a alegria de entender a base de onde aquilo surge, de como que a gente pode trazer uma lucidez para aquele processo e de como que a gente pode também transformar aquilo depois num meio hábil para transformar a nossa vivência e a vivência de todas as pessoas e de todos os seres que a gente tem contato numa vivência cada vez mais livre de sofrimentos, né? Eu vi esse espaço, essa terra se transformar, porque nesses 10 anos estando aqui dentro, tudo se transformou. Quando eu cheguei aqui, toda a terra era uma pastagem, né? Um pasto de gado. Então havia pouquíssimas árvores e muito pasto. A minha casa fica lá no alto e de lá eu via o portão de entrada do SEB, que hoje que é ao lado do templo. Então eu brincava que eu era a vigia do SEB, porque eu conseguia ver lá de cima a terra, né? Todo o nosso território. 10 anos depois, a gente não tem mais isso, porque plantamos, reflorestamos o espaço e porque simplesmente a gente deixou a natureza livre. E ela foi vindo e crescendo. Hoje a minha casa, que antes era o farol, hoje ela é um espaço todo cercado de verde, de mata de árvores. Algumas que eu plantei e muitas outras que a natureza veio e foi... hoje ela é uma cerca viva, né? Se a gente passa na rua, a gente vê pequenos telhadinhos lá de baixo, no meio da floresta. Então a floresta tomou conta do espaço. Isso é muito bonito de ver, né? Muito bonito de observar, muito bonito de fazer parte disso, construir esse ambiente, trazer de volta esse ambiente que era árido, que estava todo devastado, e hoje está aqui com quase 2.000 mudas de árvores plantadas em toda a terra aqui, e o restante, os passarinhos que ajudaram a gente a plantar, né? A natureza que simplesmente ficou livre e floresceu. E amparada pela presença do lama e pela presença aqui, no caso do templo, e de todos os retiros e encontros que a gente pode ajudar a construir aqui e que oferecemos, né, para a comunidade, para os praticantes de outros lugares e para os novos, para a vizinhança. Enfim, o templo é aberto, o SEB é aberto e a gente participa dessa construção, podendo oferecer para o outro e principalmente recebendo muito, né? Recebendo os ensinamentos e podendo se transformar todos os dias. A minha vinda para cá foi em função do Dharma e porque essa conexão com a natureza, né? Saí da cidade, já sempre morei em zona rural, né? Casa, mas aqui tinha mais uma proposta de a gente viver em comunidade, com esse entorno, né? Olhar para o espaço natural. Então aqui já tinha um trabalho que, desde a construção, né? Com tijolo de solo e cimento, até os cercos de bananeira ali, que é um modo de a gente tratar as águas negras e as águas cinzas, né? Então, isso é uma coisa muito interessante aqui dessa comunidade, a nossa convivência, né? Cada um com seus particulares, com o seu espaço privado, mas também compartilhando dos espaços coletivos, como a agrofloresta, como o lago, em alguns momentos
com a própria cozinha do SEB, que a gente faz almoço coletivo, né? E dentro dessa proposta de estar sempre trabalhando e vivendo a vida aqui em mandala, né? Onde se decide pela mandala, tudo se decide pela mandala, que é esse coletivo que decide, né? Através dessa horizontalidade e não pela verticalidade. Então todos têm espaço de fala, todos têm espaço de opinião, de sugestão, né? E de ação, né? E isso é muito interessante porque a gente tem aqui a experiência de fazer na prática o mundo que a gente gostaria, porque eu acho que quem vem para cá se conecta com essa ideia de um mundo diferente, de uma vida diferente, de uma sociedade diferente da qual a gente vive, mesmo que dentro, mas aqui nessa bolha a gente pode experienciar um novo modelo de relações humanas e de convivência uns com os outros, com a terra, com o meio ambiente. E isso aqui a gente tem vários aspectos onde a gente pode, na prática, testar, na prática, revisitar, transformar, ampliar, desistir, acolher. Acho que as aldeias SEB, elas propõem isso para a gente. Elas são esse espaço de experiência humana, de experiência interna, novamente falando, né, toda a experiência interna que o budismo proporciona, e a experiência externa que são as relações com tudo que está externo, além da gente, né, além do nosso mundo interno. Então eu me sinto muito segura aqui dentro, muito acolhida. É uma grande família, mesmo que cada família com a sua casa, né, tendo seu espaço individual, mas casas sem cercas, sem muros. São a convivência que a gente vai construindo de pessoas que olham uma para as outras, que cuidam uma das outras. Então a gente, mesmo às vezes morando sozinha nas suas casas, a gente tem essa experiência da coletividade, a experiência de que tem um coletivo que te ampara, né? Então você sabe que você pode ser acolhida, ter essa rede de apoio enquanto comunidade, e sabe que você também pode oferecer isso para a comunidade. Então essa troca, né, de experiência humana, de viver numa comunidade com o pilar, os pilares do budismo, alicerçando tudo isso, né? Como é que é a implantação aqui das casas, né? Então, os lotes são pequenos, né? A gente não chama lote, a gente chama refúgio, que tem 20 metros de diâmetro. Então, já é uma mentalidade para uma construção pequena, né? Para uma pessoa vir contemplar ou vir um modo de vida mais minimalista, sem cerca, e esse saneamento básico que a gente faz com círculos de bananeira, agora a bacia de evapotranspiração, né? O wetland, e que é um modo da água ser purificada através das raízes das plantas, né? Da evapotranspiração. E terra, né? A gente tem muita terra aqui para plantar, toda a área que é comum, né? Nas ruas, você pode plantar. A gente planta aqui frutíferas, né? Perto de casa, mais hortaliça. E também tem essa sensação assim de troca, né? A gente troca muito entre um vizinho e outro. A gente se apoia muito, né? Desde coisas de ir no mercado, acompanhar ir no médico, a trocar informação da pessoa confiável para fazer um serviço. Então a gente se apoia muito, né, um no outro. Tem toda a questão da comunidade, tem às vezes uma discussão, alguma coisa, mas no geral eu considero como se fosse uma grande família, assim, né? Uma pessoa chega aqui e se encanta com o templo, com a paisagem, né? As casas também muito bonita. Mas eu acho que tudo partiu dessa ideia inicial do Lama, assim, de ter um núcleo
que as pessoas pudessem se apoiar e praticar o Dharma. E o que é essa prática que a gente fala, né? Não é só a prática de estar lá no templo, ou estar fazendo puja em casa, ou acompanhando o lama pela televisão, mas e participando dos eventos, né? Como agora a gente está organizando. Mas é a prática do dia a dia mesmo, assim, de olhar para o seu interior, né? Reconhecer quem a gente é igual ao outro, né? Tem os mesmos problemas, mesmas doenças, dificuldade de família, e que, enfim, em algum momento a gente vai partir também. A gente nasce e vai partir. Então, quando essa questão da morte também a gente gosta de olhar bem, né? Quando alguém no nosso círculo morre, né? A gente faz prática, a gente fica um pouco uns dias em silêncio, assim, e contemplar mesmo, assim, que a gente está aqui de forma impermanente, né? Esse lugar aqui não existia uns 15 anos atrás, assim como a gente vê. De repente já tem tantas casas e pessoas praticando aqui, mas a gente não tem a certeza de que aqui 30 anos como que vai estar, né? Então essa contemplação que a gente faz da impermanência, que está ligado com a morte, né? E do karma também, né? O karma como que a gente consegue vir e morar aqui, trabalhar aqui, sustentar uma vida aqui e organizar esse espaço, e ao mesmo tempo que muita gente quer estar aqui e não consegue, né? Por N motivos, né? E como é que é esse milagre das coisas surgirem aqui e ter essa sustentação, né? Então isso também a gente fica contemplando a questão do karma. E é isso, a gente também procura olhar para essa relação com os outros seres aqui, né? Não só com a vizinhança da rua, mas para a cidade. Então, esse ano também a gente está recebendo muito apoio da prefeitura, né? Tem momentos assim que a gente recebe muito apoio, né? E tenta ter uma boa relação com a vizinhança, os vizinhos também têm uma boa relação com a gente. E vai indo sempre. Tem alguma discussão, acho que são também os desafios, né? De estar num espaço que tem um cachorro do mato, que tem as formigas, vários tipos de formiga, que vão mudando ao longo da estação. Porque no budismo se fala muito da impermanência, né? Então, a gente procura, não é que a gente não faça planos, né? Mas a gente procura viver muito no presente, sabe? Porque a impermanência significa que as coisas estão mudando o tempo todo, sabe? Então, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã, sabe? Então, assim como hoje aqui é um centro budista, pode ser que daqui a 100 anos, sei lá, seja outra coisa. A gente não pensa dessa forma assim de planejar os próximos 5, 10, 20 anos, né? Não quer dizer que a gente não faça planos, mas a gente procura viver mais no presente do que no futuro, né? Ou no passado, mesmo no passado, né? Aquela velha história do aqui e agora, né? Viver o presente, né? Digamos, a gente está se preparando muito mais internamente, né? A nossa preparação é internamente, de descobrir de tentar descobrir a nossa verdadeira natureza, porque no budismo a gente acredita que todas as pessoas têm a natureza búdica, a mesma capacidade do Buda histórico, né, o Buda Shakyamuni, de se iluminar. Então, a grande preparação ela é interna, não é externa, né? Claro que a gente está hoje, por exemplo, limpando tudo, consertando as coisas, mas para receber um evento, mas a preocupação principal é essa preparação interna, né? Que a meditação é importante nisso, o estudo do Dharma é importante, né? Para a gente se preparar internamente para conseguir viver esse ensinamento, né? No dia a dia, na prática, né? O budismo, inclusive, o próprio Dalai Lama, né? Sua Santidade o Dalai Lama,
ele diz que o budismo pode ser visto como religião, como ciência ou como uma filosofia, né? Então o budismo não é dogmático em relação a nada, né? Nem a sua própria conceituação, assim, né? Então eu acho isso bem interessante. Ele inclusive diz, né, Sua Santidade o Dalai Lama diz que no Ocidente talvez fosse até melhor as pessoas estudarem o budismo como uma ciência, né? Porque o budismo é muito pragmático, assim, né? Como eu já falei, ele não tem dogmas, ele não tem verdades reveladas, você não precisa acreditar, né? Aliás, o ensinamento que me conectou com o budismo, né? Porque eu sou uma pessoa, me considero uma pessoa cética. E o ensinamento que me conectou foi quando eu li, o primeiro livro que eu li sobre o budismo, né? Dizia assim, o Buda falava para não acreditar em nada só porque alguém disse, né? Então, ele próprio dizia, olha, não acreditem em nada do que eu estou dizendo para vocês, não acreditem no meu ensinamento, eu quero que vocês testem isso na vida e vejam se isso funciona ou não funciona, né? Dentro da comunidade, a comunidade é uma comunidade de seres humanos, né? Que tá né, tendo suas necessidades básicas, né? Como alimentação, trabalho, transporte, construção, né? E água, luz, né? Energia elétrica, internet, enfim. Tudo que se tem numa cidade tem que ter numa comunidade, né? E uma das coisas onde eu pude assim, ter o contato tanto pelo meu lado acadêmico como também pela minha vivência aqui na comunidade foi com o saneamento ecológico e com as questões ambientais que envolvem a ocupação de uma área para se tornar uma comunidade, né? Então, algumas demandas foram surgindo ao longo desses anos e a gente procurou caminhos onde a técnica se aproximou da motivação Bodhisattva, né, que a gente fala. Então, a motivação Bodhisattva é o que vem no fundo dessa técnica, e a técnica é a técnica consagrada que a gente faz análises no laboratório e vê se está legal a qualidade da água, se o tratamento está ok, se foi feito o dimensionamento conforme a norma, também para se comunicar com as autoridades locais que vão fazer a inspeção, que vão verificar se está ok o que a gente está propondo em termos de saneamento básico, né? Como é que é a implantação aqui das casas, né? Então, os lotes são pequenos, né? A gente não chama lote, a gente chama refúgio, que tem 20 metros de diâmetro. Então, já é uma mentalidade para uma construção pequena, né? Para uma pessoa vir contemplar ou vir num modo de vida mais minimalista, sem cerca. E esse saneamento básico que a gente faz com círculos de bananeira, agora a bacia de evapotranspiração, né? Ou wetland, e que é o modo da água ser purificada através das raízes das plantas, né? Da evapotranspiração. Na época que começou um sistema agroflorestal aqui, a SAF, que é ali no interior, eu não morava aqui, né? Quando eu cheguei aqui ele estava meio sendo descontinuado. E o último ano aí, 2024, a gente está retomando lentamente, né? É isso, já estava plantadas as árvores, né? As pioneiras. Então a gente já podou algumas e estava deixando, já tem umas nativas que estavam no tamanho ideal, só deu uma paradinha nelas e no meio estava plantando hortaliça, né? Mas como a gente tem um espaço maior também, né? Pensando em fazer roçado, a gente tem semente, né, de milho crioulo, que já deu um pouquinho aqui na minha casa, mas a ideia é multiplicar essas sementes, né? E o que der, né? Mandioca, batata, já tem alguma batata plantada aqui, né, também. Pela área que a gente tem, a gente conseguiria manter pelo menos com o básico, né? Mandioca, batata e vendo outras plantas, né? Cará do ar,
frutífera a gente tem bastante goiaba, curu-mi-chama. Aqui é um grande laboratório, assim, né? Teve experiência também de fazer mudas, né, para plantio agroflorestal. A gente já plantou a outra área lá da colina bastante. O ano passado também teve a UFSC aqui fazendo alguns estudos, mas tem muita coisa para fazer da parte de mamíferos, da vegetação. Foi aqui na região também olhando os anfíbios, não sei se os artrópodes, mas eu acho que é um lugar que já é reconhecido como está sendo recuperado a área, né? E que como um laboratório mesmo, que tem lugar para fazer experiências sociais, né? Econômicas, né? Então aqui a gente tem uma área total de mais ou menos 30 hectares e a gente tem uma preocupação ambiental, né? A gente tem uma preocupação que vem do budismo até, porque é a preocupação com todos os seres, né? Todos os seres vivos, toda a vida é importante. Tudo que é vivo, né, quer viver, tudo que é vivo tem uma importância, né? Então a gente tem isso está assim muito ligado com a questão ambiental, né? Até o Buda falava já da interdependência, tem um ensinamento dele sobre interdependência, ou seja, ele já tinha esse insight assim da ecologia, né, de que tudo está conectado, né? Então a gente tem esse olhar, esse cuidado aqui com a nossa área, né? A gente tem 3 nascentes, a gente já reflorestou várias áreas, já plantamos mais ou menos 2.000 árvores nativas, né? Já restauramos uma série de áreas também com floresta, né? A gente tem um cuidado com os nossos efluentes, né? O esgoto, como se chama, né? Então todo o esgoto aqui é ecológico, ou é bacia de evapotranspiração, ou é wetland, ou é círculo de bananeiras, né? Para água cinza. Então assim, tudo isso está relacionado, né? Porque o budismo, que tem esse olhar de cuidado com a vida, né? Então o olhar, esse cuidado com o meio ambiente faz parte disso, né? Desse cuidado com seres vivos, né? A gente tem tentado manter uma economia solidária aí, faz comida, vende, prato feito, pão, bolo, conserva. Sempre tem essa troca, né? Tem um brechózinho aqui também, tem a loja do templo. Cada um faz alguma coisa e vende, né? Então essa economia que a gente também faz por troca, né? Faz mais assim por troca, né? É isso. Nesse processo, a gente foi desenvolvendo uma inteligência de grupo com relação ao saneamento, né? Então o saneamento é um capítulo gigante, né, da história, da minha história, assim, aqui no Centro Budista, e da minha relação com várias pessoas aqui dentro. Então, eu comecei atuando de forma voluntária a resolver um problema que aconteceu em um dos retiros que a gente teve no alojamento e no refeitório, onde o volume de água é muito, muito alto. E aqui em Canelinha é a terra da cerâmica. Então o solo é muito argiloso. Então não tinha vazão para infiltrar a água no sistema de tratamento que existia anteriormente. Então eu fiz um estudo e elaborei um projeto com sistemas de filtração com raízes para reutilizar essa água depois num sistema agroflorestal que hoje está crescendo e dá muita banana para todo mundo, já deu amora, berinjela, abobrinha, e todo mundo que passa se encanta porque a água sai muito limpa, né? E aí, com o passar do tempo, as pessoas foram conhecendo esse trabalho e foram me convidando para falar em outros SEBs rurais também. Então eu comecei a viajar um pouco para atender principalmente assim as demandas das mandalas gestoras
nessa adequação dos sistemas de saneamento à localidade e assim com um pano de fundo, né, da motivação Bodhisattva. Então a gente eu fui até o SEB Sukhavati também. Aqui nós estamos no SEB Mendilá, né, em Canelinha, Santa Catarina. Então começou aqui, depois eu fui até o SEB Sukhavati, que é em 4 Barras, próximo a Curitiba, que é a capital do Paraná. Depois eu fui até a Bahia, fiz um trabalho também lá no Centro Budista Bodhisattva do Recôncavo, e estou agora atuando em conjunto com o grupo da Mandala Gestora do SEB Bacupari, que fica no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre. E nesses lugares, o que a gente procura, como que a gente procura trabalhar? É sempre em mandala. Então, o projeto ele é construído de forma coletiva. Eu apresento várias soluções, né, possíveis. As pessoas, muitas vezes, já têm seus técnicos locais, então eles também trazem soluções. E a gente aproveita tudo que dá e faz o que pode ser feito com o recurso que a gente tem para adequar os sistemas a ficar de forma mais ecológica possível, né? Então, geralmente o que a gente faz é construir sistemas adicionais ao que já existe, para não desconstruir um processo que já existe no local, porque já tem pessoas que geralmente já estão trabalhando com isso, pedreiros, até pessoas da Sangha também. Então tem todo um cuidado para não desconstruir aquilo que já existe, né? E a partir disso a gente constrói em conjunto o que seria o próximo passo. Então é sempre assim, a gente pega uma estrutura que já existe e melhora. Dessa forma a gente vai construindo sistemas com biodigestores. Às vezes existem problemas que a gente tem que instruir, colocar uma elevatória. E depois o sistema que eu mais uso é o sistema de zona de raízes, onde a gente tem um leito filtrante que é composto basicamente por pedra brita, areia grossa e pedra brita nas duas bordas. Ele pode ser um sistema horizontal, um sistema vertical, e nesse sistema o esgoto que já é pré-tratado no biodigestor, ou de acordo com o que tiver, pode ser um tanque séptico ou uma bacia de evapotranspiração, ele passa por esse leito, e aí o processo ele é físico, biológico e químico. Ele integra essas 3 ações, né, no mesmo sistema, as 3 funções. Então a filtragem vai removendo o material particulado, o processo biológico e químico, físico-químico, vai removendo a matéria orgânica, e essa matéria orgânica vai sendo transformada em porções de nutrientes, na verdade, dissolvido, que podem ser labilmente absorvidos pelas plantas, né? E aí entra as raízes das plantas aquáticas que a gente coloca no sistema, que absorvem esses nutrientes, e as bactérias também, quando chegam no sistema final, elas conseguem emitir para a atmosfera, por exemplo, o nitrogênio gasoso, que é 70% da nossa atmosfera, né? O carbono ele sai muito na forma de gás carbônico e também pela produção primária das plantas, né, que estão ali estabelecidas. E o fósforo ele também é absorvido pelas plantas, né, pela raiz das plantas e pelas bactérias que estão ali. Então, com remoção de nutrientes, remoção de carbono, né, e remoção de outras bactérias que vão competir ali, que são as bactérias enteógenas, enterobactérias, a gente fica com uma água muito boa, né, e consegue reaproveitar, né, nos centros budistas por aí. Então aqui eu estou nesse momento apoiando a Sangha como um presidente e um tutor desse espaço. E esse espaço ele é um espaço de moradia, é um espaço de práticas, um espaço de visitações e um espaço de muita meditação, contemplação e retiros. O SEB Mendilá, ele traz o nome da terra pura do Buda da medicina, que é um Buda extremamente praticado nos tempos atuais, dadas as dificuldades, complexidades que a gente está tendo no planeta.
Então ele é um Buda muito importante por conta dessa conexão. O Sebe Mendilá, como as demais os outros Sebes, é uma manifestação da sabedoria, da mente lúcida do nosso professor, o Lama Padmasambhava. Ele visualizou esse espaço como um espaço de demonstração do quanto a nossa inteligência humana ela pode se conectar verdadeiramente com sabedorias regenerativas, curativas. E aí a gente dá o nome desse espaço como espaço da terra pura do Buda da medicina por conta disso. Se vocês olharem, tudo à volta aqui no Mendilá é regeneração. Nós temos, como seres humanos, nós temos muitas dificuldades, nós temos diferenças, mas nesse espaço a gente eleva as qualidades favoráveis, positivas e desenvolve, pratica diferentes medicinas, e esse é o nosso convite para vocês. Né? É um espaço aberto para praticantes budistas, para todo tipo de espiritualidade e para a comunidade como um todo. Todas as pessoas do entorno, de Canelinha, São João Batista, Tijucas, Nova Trento, Brusque, Camboriú, Itapema, Florianópolis, todas as pessoas do estado, do Brasil estão convidadas a nos visitar e fica aqui o nosso convite.